Felipe, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. E agora, na última vez que você esteve aqui, eu perguntei se você estava no PSD, você falou, não, ainda não. Se você era pré-candidato, ainda não. Agora não tem jeito, agora você é do PSD, é filiado oficialmente. A gente viu um evento e você é pré-candidato ao governo do Rio, certo? Certo, Miguel. Claro que ainda numa fase de intensa conversa para a formação de uma aliança, em especial uma aliança com o PDT, que também tem um pré-candidato que eu respeito profundamente, que é o ex-prefeito Rodrigo Neves. Felipe, você já tem alguma sinalização sobre quem vai ser a cabeça de chapa nessa eleição para o Rio? Isso é do processo político, Miguel. É óbvio que ele tem uma série de fatores ligados a isso, a própria conjuntura nacional, a construção dessa frente nossa aqui no Rio. Ainda não temos uma definição, mas temos a firme convicção de que queremos fechar essa aliança. Ela está fechada e nós vamos construir com muita paciência, muito respeito, muita lealdade essa aliança com o PDT. Felipe, foi divulgada uma pesquisa recentemente da Real Time Big Data. Estou até vendo se eu acho aqui o gráfico, e que ela mostra uma recuperação, né, razoável do governador Cláudio Castro. O governador ele tinha números ruins, mas agora ele cresceu nessa pesquisa, né? Você tem o Marcelo Freixo, ele lidera a pesquisa com 24% das intenções de voto, contra 23% do Cláudio Castro. Na sequência, Rodrigo Neves com 10%, e André Siciliano, PT, e Felipe Santa Cruz, nesse cenário, onde entra o Siciliano, que não deve entrar. Vou até falar o segundo cenário logo. O segundo cenário, Freixo e Castro empatados, né? Na sequência, Rodrigo Neves com 11%. Ainda, essa recuperação do Cláudio Castro, como é que você avalia isso, Felipe? Acho que é natural, há uma recuperação do próprio bolsonarismo no Rio de Janeiro. O Jair Bolsonaro lidera a campanha no Rio de Janeiro à frente do Lula, é um dos estados que isso está acontecendo. Cláudio, cada vez mais identificado como candidato do Bolsonaro, tem a forte máquina do Estado. Eu acredito que o Cláudio é um candidato favorito, o candidato do bolsonarismo no Rio de Janeiro é favorito. Você não acha que essa divisão da oposição ao Cláudio Castro entre o Marcelo Freixo e vocês, né, no caso você e o Rodrigo Neves, pode beneficiar o Cláudio Castro? Desde o início eu falo isso, Miguel. Eu acredito que o ideal é que o campo não bolsonarista do Rio conseguisse convergir, né? Eu, por exemplo, não sou candidato a nada que não seja reconstruir o Rio de Janeiro. Meu nome está à disposição do meu partido, das pessoas do qual eu faço parte, do grupo, mas eu não tenho uma carreira política. Meu nome está... O que me preocupa é o futuro do Rio e uma vitória do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Então, é o ideal, mas você sabe, eu aí talvez seja o menos especializado para falar disso. Eu não sou um político de carreira, os políticos têm dificuldades em virtude dos seus projetos, das suas legítimas ambições, quero aqui deixar isso muito claro, de muitas vezes construir essas conversas. Da minha parte, a completa abertura para conversar, para tentar convergir desde o início. Então, seria possível, da sua parte, um diálogo, por exemplo, com Marcelo Freixo para uma possível chapa única no campo da oposição, Cláudio Castro? A gente já vem conversando, eu já conversei com o Freixo, me aproximei muito do Rodrigo, é parte desse espírito nosso de diálogo. Agora, há uma situação nas pesquisas que tem que ser observada, que é assim, nessa pesquisa mesmo, que está um pouco acima das outras pesquisas, porque o campo médio das pesquisas tem dado 18, 17, Cláudio, Freixo, 19, 17, 16, nós temos 50% de não voto, né, entre brancos, nulos e indecisos, de não decidido. Essas pesquisas também mostram
uma grande dificuldade do Marcelo Freixo no segundo turno contra Cláudio Castro, por uma série de razões. Então nós temos defendido também, e isso é também para o Rodrigo Neves, em relação ao Rodrigo, óbvio que o meu nome não pode ser considerado em conjunto com pessoas que têm carreiras políticas de 20, 30 anos, que já foram candidatos a cargos majoritários. Nós temos que ter uma avaliação das qualitativas, nós temos que ter uma avaliação do quadro político. O que ganha do Bolsonaro no Rio de Janeiro, Miguel, de forma muito objetiva, é a soma do voto do Lula, que é esse voto que está aí, com o voto nem Lula nem Bolsonaro, né? No Rio de Janeiro, majoritário, não é o voto do Lula, é o voto somado daqueles que rejeitam Jair Bolsonaro. Por isso, internamente, nós temos pesquisas, projeções de segundo turno, que mostram a viabilidade do meu nome, exatamente não por conta desse, digamos assim, dessa força inicial, até porque eu não poderia ter. Eu tenho brincado que 2%, 3%, que é o que eu apareço nas pesquisas, me envaidece porque eu sou conhecido de 6%. Ou seja, de cada 2 que me conhecem, um vota em mim. Eu, até como advogado de muita gente, fico feliz. Nós temos que avaliar o quadro todo, que é o quadro do segundo turno, e muitas pessoas especializadas, muitos técnicos, especialistas nesse tema, pessoas que têm experiência, se preocupam com a situação Marcelo Freixo, Cláudio Castro no segundo turno, entendendo que o Marcelo Freixo, e aqui não estou entrando no mérito, é o candidato ideal para uma vitória do Cláudio e do bolsonarismo no segundo turno, como foi em 2016 para uma vitória do Marcelo Crivella. Felipe, entrando um pouco no cenário nacional, né, essa eleição, as eleições, muitos analistas acham que essas eleições vão ser particularmente, as eleições nos estados, né, regionais, vão ser particularmente nacionalizadas. Eu queria saber se você concorda com isso. Né? Então, e quando foi divulgado esse acordo do PSD com o PDT, logo o Ciro Gomes, que é o candidato do PDT, ele veio ao Rio de Janeiro, participou de uma reunião, de um encontro lá com o gabinete do Eduardo Paes. Então, criou-se uma expectativa, assim, será que o Eduardo Paes vai apoiar o Ciro Gomes, né? Vai ser o candidato do Eduardo Paes? Será que o Felipe Santa Cruz vai apoiar o Ciro Gomes? Né? Tudo isso aí a gente ficou em suspense. E eu queria saber, você vai apoiar o Ciro nessas eleições presidenciais? Miguel, na verdade, eu sou muito disciplinado com os assuntos da minha vida. Eu fui muitos anos de liderança de OAB, então eu falo daquilo que acho que é da minha competência. Eu tenho falado do que me interessa nesse momento. Veja, eu voltei para o Rio de Janeiro, eu deixei Brasília, onde passava a maior parte do meu tempo por conta da OAB. Estou muito preocupado com a situação do Rio de Janeiro, que é gravíssima. É de colapso, por um mínimo pré-colapso, do estado sem norte, de emprego, renda, um estado sem projeto. Então eu tenho focado nisso. Acho que há uma costura nacional aí que escapa. Eu posso ter minha opinião como cidadão, não teria nenhum problema em apoiar Ciro Gomes. Já disse aqui contigo, não teria nenhum problema em apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje eu tenho problema em apoiar Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Né? Assim, absolutamente aberto às alternativas do campo antibolsonarista, mas isso não passa por mim. Claro que o palanque do Rio é importante, mas são costuras nacionais que, inclusive, não tem passado pelos partidos do Rio. Se você notar, os grandes interlocutores, por exemplo, das campanhas, fora o PDT, que tem a presidência dele aqui no Rio de Janeiro, é um partido fortemente com liderança no Rio, mas as conversas do próprio PT e do PSB são conversas nacionais, que não passam diretamente pelo Freixo, como não passam por mim, né? Os interlocutores são interlocutores nacionais. Então, acho que essa condição vai se dar com o Gilberto Kassab, principalmente no PSD, e com o Eduardo Paes, que é o líder, o nosso presidente estadual do partido. Óbvio que eu estaria muito confortável no palanque de qualquer um desses que eu te citei aí. Eu fiz foi exatamente uma pergunta tua da última vez que eu estive aqui. Felipe, agora voltando para o Rio de Janeiro, para você, quais são os principais problemas do Rio de Janeiro? Qual vai ser a sua principal plataforma de campanha, né? Não apenas como pré-candidato ao governo, mas também como pré-candidato, eventualmente, a vice
governador? Qual as principais plataformas do PSD e suas para as eleições ao governo do Rio de Janeiro? Eu tenho dito que, até pela minha posição, minha história, as pessoas levam sempre a discussão para a segurança pública. Eu quero te dizer, Miguel, que eu acho que, claro, a segurança pública é um pilar da discussão toda, porque a segurança pública tem forte impacto na imagem que tem o Rio de Janeiro. Eu fui a São Paulo, eu já tenho viajado muito a Brasília. Há empresários no Brasil que não querem investir no Rio de Janeiro por conta da segurança pública. É grave a imagem do Rio de Janeiro na área de segurança. Eu tenho dito, então, que isso é um pilar, não tem jeito. Acho que sou a pessoa ideal, mais apropriada, com maior legitimidade, para fazer um projeto sério de segurança pública que integre o sistema de justiça, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário, a Secretaria de Assistência Penitenciária, as polícias que precisam ser recuperadas, precisam de investimentos, valorização. Acho que tenho essa legitimidade para fazer esse trabalho. A minha história de vida me autoriza a isso. Também me autoriza a ser um candidato que não defende o tiro na cabecinha, né, a política homicida do Estado, mas que também tem a firme clareza de que não se vai resolver o problema com omissão. Então nós não queremos nem o Estado que sobe a comunidade, sobe a favela para atirar nas pessoas, que é duro na comunidade carente e leniente no asfalto, mas nós queremos o Estado que faça valer. Eu tenho usado a imagem da justiça, que eu aprendi muito cedo e que me fascina. A deusa da justiça, ela é vendada para ser imparcial, para dizer que ela é firme. Ela não escolhe os seus alvos ou as suas preferências. Agora ela carrega uma espada para fazer valer a sua força. Então nós não vamos nem compactuar com a política homicida, claro, com respeito à lei e aos direitos humanos, mas nós vamos ter uma política firme de segurança pública. Acredito que esse espaço nosso vai possibilitar que a gente construa o que é prioritário para mim, que é recuperar. Olha, o Rio de Janeiro é impressionante, Miguel. Eu estou procurando textos. Até a academia do Rio de Janeiro abandonou o Rio de Janeiro. Nós não temos textos sobre desenvolvimento econômico recente. Nós não estamos discutindo alternativas no campo do saber. O Rio de Janeiro está sem projeto de emprego. O problema do Rio de Janeiro é emprego e renda. Nós somos o 18º estado do Brasil em receita por habitante, né? Nós estamos sem projeto há mais de 50 anos. Isso não é um problema do governo Cláudio Castro, não é um problema só dos governos recentes, é falta de projeto mesmo. É emprego, emprego, emprego. Acho que essa tem que ser a principal estratégia do Rio de Janeiro. Nós temos uma forte área de serviço, uma forte área de turismo, nós temos que ter, saiu agora aqui do meu escritório, a área de aviação civil, nós temos que ter um ousado projeto para aviação offshore, nós temos que ter um ousado projeto para o Galeão. Nós agora vamos perder a indústria do petróleo, as sedes da indústria do petróleo, se nós não recuperarmos o Galeão, e a concessionária já anunciou que vai deixar o Galeão, nós vamos perder as sedes da indústria do petróleo, como perdemos do mercado financeiro, como perdemos das grandes indústrias, como perdemos a Bolsa. Então, eu acho que esse é o grande projeto para o Rio de Janeiro. A partir de uma repactuação da segurança pública, impondo novas fronteiras, que acabem com essa tênue, né, limite entre Estado e crime, que realmente faça o crime sentir a mão do Estado, dura a mão do Estado. Nós vamos poder, com credibilidade, com uma gestão honesta, técnica, que entregue, atrair capital para o Rio de Janeiro, atrair investimento e voltar a ter protagonismo, coisa que não se dará em 4 anos. É um projeto, eu tenho brincado que é igual ao Flamengo, nós vamos precisar de muitas gestões para organizar essa potência e fazer o Rio de Janeiro voltar a figurar onde ele deve figurar, que é na posição de campeão. Maravilha. Felipe, a gente tem um colunista, praticamente um colunista, toda quarta-feira está com a gente aqui. Eu vou colocar ele aqui antes de terminar nossa entrevista, para a gente conversar um pouco nós três, né? É uma pessoa que você conhece, né, da OAB, o Vadir Damus. Eu vou colocar aqui na bancada para ele conversar um pouquinho com a gente. A entrevista está quase no final e ele troca alguma ideia com a gente aqui também. Vadir, é prazer recebê-lo de volta, tudo bem? Tudo bom. Aqui com o governador. Pergunta pro Adi se essa estante ali dele também é falsa. Eu sei que não, ele já leu tudo que está ali atrás. Tudo bom, Adi? Já está respondido.
Ô, Vadir, você vai apoiar o Felipe Santa Cruz para o governo do Rio? Olha, Miguel, eu e Felipe, eu já pedi conversa com ele hoje, ele me respondeu. Eu quero conversar com ele. Pelo menos numa determinada dimensão. Assim como ele, eu também sou disciplinado, né? Sou um homem que segue diretrizes partidárias. Mas nós temos uma peculiaridade, ambos, né? Eu e ele, nós somos ex-dirigentes da OAB, né? Enfim, uma liderança na advocacia do Rio de Janeiro, né? E acho que e não é pouca coisa, né? Não é algo desprezível, mesmo para uma eleição majoritária. Então, eu acho que na advocacia é um território à parte. Acho eu, vou desenvolver essa tese com ele e vamos ver como é que a gente senta para conversar. Só estou esperando. Felipe, me responde aí, porra. Vamos marcar logo essa conversa. A gente pode soltar em primeira mão aí pro Miguel, porra. Vamos sim, vamos sim. Primeiro quero dizer aqui, Miguel, tá me ouvindo? Eu acho que eu tive alguma queda aqui de... Tô te ouvindo sim, Felipe. Tá me ouvindo bem? Então, assim, primeiro quero dizer do meu respeito pelo Adi, né? O Adi é uma grande liderança, ele foi modesto aqui. Ele que trouxe a OAB do Rio de Janeiro de volta aos seus compromissos democráticos, com uma luta gigantesca dele durante anos, que eu tive a honra, ainda jovem, ele é um pouco mais velho do que eu, de apoiar. Então eu tenho esse apoio, esse respeito e esse carinho e a torcida, né, pela eleição do Adi, que ela é importante para o Rio. Ela é importante para a advocacia, porque ele é, obviamente, uma grande liderança das pautas da advocacia, do direito de defesa, da luta contra o abuso de autoridade, mas ela é importante para o Rio de Janeiro, porque a gente precisa de gente com a fibra do Adi em Brasília. Obrigado. Ô, Felipe. Você sabe, Miguel, deixa eu contar uma curiosidade aqui. Na campanha para minha sucessão, né, eu estava fazendo para o Felipe, muita gente me acusou de nepotismo, porque achava que ele era meu filho. É verdade. Uma vez um policial chegou, vem cá, você está procurando seu filho? Ele está lá dentro, a gente estava fazendo uma panfletagem lá no fórum, lá no céu, e tinha muito disso, né? Mas Felipe é uma liderança emergente, né? Mais uma vez a advocacia contribuindo aí para os seus quadros, para o país, para o Rio de Janeiro, enfim. Vadir, o Felipe tem certeza que vai despontar nessa eleição. A gente tem poucos minutos aqui de entrevista, quero aproveitar. O Felipe, o Vadir sempre vem aqui na quarta-feira, a gente fala bem do Sérgio Moro. Né? Posso imaginar. Aí tem uma postagem recente do Sérgio Moro, que ele, quer dizer, um artigo do Sérgio Moro no Antagonista, em que ele fala na Revolução de 2013, 2014, né? Aí, o que você acha disso? Houve uma revolução? Houve. A revolução da desgraça, né? Uma revolução que gerou o Wilson Witzel, a revolução que gerou Jair Bolsonaro, uma revolução. Veja, a revolução era por 10 centavos para o transporte, nós até garantimos, eram 10 centavos, agora nem lembro quantos centavos eram, mas nós garantimos 20, o direito de 20 centavos. E agora a gente tem a gasolina R$9 aí, né? Então, acho que essa é o fruto da antipolítica. Eu tenho dito, tanto eu e o Adi, que temos origem na advocacia, nós nunca fomos de fora da política. Nunca. Eu aprendi isso com o Adi. A política ela pode ser institucional, partidária, nós somos da política. Agora, a discussão é boa ou péssima política. Então, essas pessoas que se criaram em cima da despolitização, em cima da criminalização da política, eu te confesso que eu até às vezes torço para que eles continuem na política. A campanha de Sérgio Moro tem me dado prazer, né? Porque vai mostrando todo o despreparo, vai mostrando toda falta de compromisso com o Brasil. Quanto mais ficar exposto o doutor Sérgio Moro, mais as pessoas vão entender a serviço de que ele estava quando ele fingia que era juiz, como o Adi sempre denunciou, né, e tentava impedir o ingresso do Adi para visitar o presidente Lula. A OAB defendeu o ingresso dos advogados do presidente Lula. Tudo isso está vindo a público quando eles mostram a verdadeira face, os verdadeiros compromissos que eles possuem.
agora você pode ser membro. Agora tem o Clube de Membros no canal da Fórum, aqui Membro, no YouTube. Membro da Fórum. É. Que legal! O que é membro da Fórum? Olha só, você colabora com o jornalismo da Fórum e você recebe vários benefícios. Você Não, mas eu tô querendo saber dos benefícios. Ah, então eu vou falar os dos benefícios. Você participa de transmissões ao vivo exclusivas com os editores da Fórum. Você ganha descontos em produtos de marcas parceiras da Fórum, dos cursos online que em breve vão estar aí no ar na revista Fórum. E tem postagens exclusivas na aba Comunidade aqui no canal. Eu posso botar emoji? Ah, também, emoji, selos. Tem emoji! Gente, tem coisa pra caramba, mas o que importa é que a gente precisa que você seja membro para poder continuar fazendo esse jornalismo Fórum, que já tem uma marca, né? Um jornalismo sério, um jornalismo com posições mais declaradas, um jornalismo que não fica fazendo mimimi e, ao mesmo tempo, não faz fake news. É isso aí, participe dessa comunidade e fique membro do canal da Fórum. Valeu, beijos!